Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente trazer informações sobre julgamento no STJD. Palmeiras e São Paulo podem se dar mal aí, levar um prejuízo se a comissão disciplinar do STJD realmente quiser dar exemplo para as outras equipes, outros jogadores, outros atletas do que aconteceu no clássico Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque. Pois é, na sexta-feira vai ter julgamento, tem jogador, tem diretor de futebol, torcida, enfim, tem muita coisa aí para acontecer. Palmeiras pode perder mando de campo, São Paulo pode ter jogadores importantes suspensos, vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre esse novo fenômeno que está ocorrendo aí na seleção brasileira. Estou vendo muita gente que antes não acompanhava de jeito nenhum seleção brasileira, está inclinada a torcer por conta dessa estratégia mais do que pensada de tentar aproximar a torcida brasileira da seleção com a convocação de jogadores conhecidos, muito queridos, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Será que o torcedor do Flamengo, do Botafogo, estará torcendo para a seleção brasileira porque vai ver os seus jogadores, os seus atletas vestindo a amarelinha? Enfim, quero saber aqui nos comentários de vocês. Antes, é claro, né, divulgando aqui o nosso canal Dois Toques, o canal está crescendo bastante, quero agradecer, a gente está bem pertinho da marca de 30 mil inscritos, a gente está crescendo aos pouquinhos e contamos com o seu like, com a sua inscrição, você também aí divulgando, compartilhando o nosso conteúdo, tá certo? Muito obrigado em nome da equipe do Dois Toques. Vamos lá, essa nova composição do STJD tem dado algumas provas de mais bom senso. Agora, o que aconteceu em São Paulo e Palmeiras, na verdade Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras jogou no Allianz Parque, foi algo que saiu um pouquinho ali da curva, né? Teve confusão dentro de campo, teve confusão fora de campo, essa confusão foi para os corredores da parte interna ali do Allianz Parque, onde os jogadores chegam até os vestiários, teve ofensa homofóbica de torcedor na arquibancada, gritos homofóbicos e tal. E já houve punição ao clube em ocasiões como essa. Já vi clube perder nem que seja um mando de campo por ocasião dessas questões. Tá? Não sei como será o STJD nesse sentido, mas a própria denúncia da comissão disciplinar do STJD ela foi bem rigorosa em apontar os artigos em que os personagens de Palmeiras e São Paulo foram incursos. Então, alguns jogadores importantes do São Paulo, por exemplo, como o Luciano, ele não está envolvido nessas denúncias, tá, disciplinares. É só mesmo vai ser julgado pela expulsão no jogo contra o Palmeiras. Agora, Rodrigo Nestor, Sabino, podem pegar aí um gancho, inclusive o Zé Rafael, jogador do Palmeiras, jogador importante, pode pegar um gancho aí se a comissão disciplinar entender que foi um pouco além, né? Aquela briga, aquela confusão toda, generalizada, e aí o artigo lá diz que é incitar rixa e tal. Pode ser que haja uma suspensão para esses jogadores por alguns jogos. Até dirigente estava envolvido aí nessa questão, enfim, um episódio muito lamentável, e inclusive a própria torcida do Palmeiras, né, incitando, na hora que o jogador estava desmaiado lá, o jogador de São Paulo, incitando lá, enfim, falando que mais um Bambi morre e tal. Tudo isso vai ser julgado pelo STJD. É como eu falei para vocês, já vi em ocasiões clube perder mando de campo por conta disso. Vamos ver se a mão vai pesar aí contra o Palmeiras, se vai punir o CNPJ ou vai punir o CPF. Porque hoje em dia, quando o clube ajuda, é possível você punir o CPF. Isso aconteceu em jogos do Botafogo, aconteceu em outros jogos, até em jogos do Palmeiras, né, na Libertadores contra o Botafogo, em que foi possível identificar e punir o agressor, né? É o ideal. Você não pode também punir o clube por conta de uma questão envolvendo uma pessoa, duas pessoas, a não ser que seja uma torcida organizada, né? Aí realmente ou pune a torcida organizada inteira ou pune o clube junto, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. São Paulo e Palmeiras podendo ter prejuízo. Claro que o medo do Palmeiras é perder algum mando de campo por conta dessas questões no Allianz Parque. O Palmeiras fora do Allianz Parque, ele perde muita força, né? A gente tem visto aí jogos do Palmeiras em Barueri em que o Palmeiras
sequer consegue vencer. Né? Vamos ver como é que vai ser agora nessa retomada em que o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para pensar, e sexta-feira os advogados vão ter que trabalhar. Vamos falar de seleção brasileira, a gente está vendo aqui, né? Copa do Mundo, seleção brasileira dos dois lados. O torcedor brasileiro, ele está se aproximando realmente da seleção? A minha resposta seria não, porque não é a mística da camisa amarelinha que afasta, ou o time que joga, os jogadores que atuam, muitas vezes até é, porque ninguém conhece os caras, né? Então, eu vi um jogo do Brasil, na Copa América mesmo, em que as pessoas falam, pô, mas quem é esse cara? De onde veio esse lateral? Esse cara de cabelo rosa aí, cara de cabelo roxo, Savinho, nunca ouvi falar. Tal. Porque realmente, hoje, a gente tem acompanhado muito mais uma convocação mais feita por empresários que atuam na CBF do que pelo próprio treinador, né? Então a questão empresarial ela é muito forte na CBF. E eu percebi nessa convocação uma tentativa do Dorival Júnior de reaproximar o torcedor com a seleção, convocando jogadores que atuam no futebol brasileiro. O caso do Lucas pelo São Paulo. Joga muita bola, mas será realmente que tem futebol tal para ser convocado para a seleção brasileira? Será que não tem ninguém na Europa jogando mais bola tal? Então assim, o próprio Luiz Henrique está jogando muita bola. O Pedro, a convocação do Pedro, ela me deixa assim com a pulga atrás da orelha. Se seleção é momento, o que Pedro e Gerson estão fazendo na seleção? Vamos lá, você que é flamenguista, você pode ter o mesmo questionamento que eu. O Pedro estava machucado. E, é claro, a média do Pedro é fantástica. Mas o Pedro estava machucado. Vai sacrificar um jogador, atrapalhar o Flamengo, no momento que o cara tinha que estar descansando e tal. Enfim, e o Gerson não está jogando essa bola toda. Então, eu acho que é mais uma tentativa de pegar nomes-chave, né, dentro de cada time. Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Lucas do São Paulo. E tentar trazer de volta aquele sentimento do torcedor e tal. É claro que a base continua sendo a mesma das últimas convocações, mas eu percebi aí algumas mudanças nesse sentido. E até por isso alguns jogadores têm preferido voltar para o Brasil, porque o Dorival Júnior é um treinador que atuou no futebol brasileiro nas últimas temporadas, diferente dos últimos treinadores que estavam com um olhar muito mais voltado para o futebol europeu. O Dorival Júnior ele tem toda a experiência de vida dele aqui, carreira dele aqui no Brasil. Então ele conhece muito bem os times brasileiros, né? E aí o Vitinho, que veio do Burnley para o Botafogo, nessa expectativa. Jogadores como o Alex Telles, o Alexandro, que acham que jogar no Brasil pode realmente reaproximá-los da seleção brasileira. Então, vamos ver, né? É um caminho interessante porque fortalece os clubes do futebol nacional, tendo em vista essa intenção de convocação. Agora, será que o torcedor realmente se deixou levar por essa estratégia da CBF, do Dorival Júnior, vai acompanhar mais, vai torcer mais? Eu desconfio que não, tá? Talvez até acompanhe, assista ao jogo, torça pelo jogador, mas a maioria realmente abandonou, né? A identidade nacional do torcedor raiz tal, não está mais ligada a uma entidade como a CBF, que não liga para o produto do futebol brasileiro. Então essa relação entre torcedor e seleção ficou muito desgastada por conta da confederação que, infelizmente, ainda comanda o nosso futebol. É isso. Fico por aqui. Beijo grande, saudações, até!